Então, nós já estamos no tema 4, de um total de 38 temas, certo? E o tema 4, que está aqui, ó, nosso guia de estudos bíblicos, Fundamentos da Fé, se você ainda não adquiriu o seu, ainda temos alguns exemplares, pode entrar em contato com o Ministério e fazer a sua solicitação. Então, neste quarto estudo, no qual o tema é o pecado e a queda da humanidade, nós vamos entender alguns pontos importantes que vai dar, na verdade, é uma sequência do estudo passado, em que nós estudamos a origem do mal. Nós vamos entender o que é o pecado, vamos entender por que a humanidade toda caiu na miséria que caiu, muito embora apenas um tivesse pecado, num primeiro lugar. Enfim, vamos entender várias coisas. E eu queria que são os primeiros parágrafos do guia de estudos, que diz assim, na introdução: a história teve seu início em uma perfeita comunhão com Deus, refletindo o propósito e o caráter divinos. Porém, esse relacionamento foi tragicamente interrompido pelo pecado, porque ele entrou no mundo pela escolha interrompido pelo pecado, que entrou no mundo pela escolha de Adão e Eva em desobedecer a Deus. Então, pecado foi e é uma escolha. Esse ato de rebelião gerou uma barreira espiritual entre o Criador e suas criaturas, separando-nos de sua presença e trazendo consequências profundas para toda a criação. Então, vamos avançar. Com o pecado, a natureza humana foi corrompida, inclinada ao egoísmo e à alienação de Deus, afetando o mundo em todos os aspectos, tanto espirituais quanto físicos. O pecado não é apenas um erro ou uma falha, é a transgressão da lei de Deus, é a negação do caráter de amor e retidão que ele nos chamou a refletir. Então, quando nós decidimos viver em pecado, é isso aqui, ó. É uma negação do caráter de amor e retidão que o Senhor Deus nos chamou para refletir dele, e também é a transgressão da lei de Deus. Esse desvio fez com que a humanidade perdesse a pureza e a paz que eram originalmente nossas lá no Éden. Então, o que era nosso ali no Éden? E que deveria ser nosso por toda a história da humanidade, se os nossos primeiros pais tivessem permanecido fiéis? Pureza e paz. Não haveria miséria, não haveria sofrimento, não haveria dor, não haveria morte, não haveria nada de ruim. Nós viveríamos felizes, puros e em paz por toda a eternidade. É bem verdade que isso vai ser restaurado, mas não precisaria ter acontecido. No estudo passado, nós vimos como aconteceu, né? Vamos dar continuidade hoje. Por causa do pecado, fomos incapazes de viver o propósito de Deus e, consequentemente, nos tornamos separados da fonte de vida e retidão. Então, o que foi que o pecado fez conosco? Nos separou de Deus. Nos separou. A partir do momento em que nós pecamos, porque o pecado ele é algo que é totalmente, é o oposto completo, total, de quem Deus é, do seu caráter, de quem ele é. Então, se nós cometemos pecado, o pecado, o que é que ele faz? Ele nos separa de Deus. E aí o Senhor vem e provê, está aqui, estamos nós separados. O Senhor vem e provê uma ponte que atravessa o abismo entre nós e Deus, que foi imposto pelo pecado.
E essa ponte, aqui, ó, tem uma cruz atravessando, que a gente pode atravessar por cima dela e chegar ao Senhor Deus. Essa ponte é Jesus Cristo e o seu sacrifício perfeito ali na cruz. Nós vamos estudar isso hoje. Então, nós vamos aqui para a primeira pergunta. Como o pecado entrou no mundo e quais foram as primeiras consequências? Então, vamos logo lá para o primeiro livro da Bíblia, por gentileza. Isso está também no guia de estudos, mas nós vamos projetar aqui, e lembrando que todos os PowerPoints, eles estão sendo disponibilizados no grupo da classe bíblica, tá bom? Então, vamos lá. Gênesis 3, nós vamos ler dos versos 1 até o 6. Então, vamos lá. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Então, aqui na minha versão está dizendo que ela era um animal sutil, ou seja, não fazia estardalhaço, era discreto, certo? E ela disse à mulher, opa, o Senhor Deus não concedeu, nós estudamos isso na semana passada, mas o Senhor Deus não concedeu a nenhum animal o dom da fala. Não se pode nem falar do papagaio. O papagaio, ele não fala. Quando eu me refiro ao dom da fala, é o dom de pensar e expressar o que está falando por meio da fala. Esse dom somente nós temos. Nenhum animal recebeu. Mas, de repente, aqui está um animal falando. Para Eva foi um impacto, não é? Vamos continuar. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? Ó. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores todas do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E aqui, como nós vimos no estudo passado, uma informação, ela, por conta própria, adicionou uma informação, nem tocareis, nem o tocareis. Só que Satanás, sagaz como é, pegou rapidamente essa informação e usou, que Deus nunca tinha falado, e usou a seu favor para seduzi-la, enganá-la. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, olha só o que se passava na cabeça de Eva, tudo isso aqui. Ela tomou seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Antes de nós avançarmos, eu vou voltar para aqui, ó, para a imagem. Olha só essa imagem aqui do tema 4. Vocês conseguem perceber que Eva está com um fruto na mão, ela está entregando a Adão, consegue perceber que ela não tem mais a veste de luz e ele ainda não tinha pecado, ainda não tinha aceitado o fruto, comer do fruto. Ele ainda ponderava, ele ainda tinha a veste de luz. Conseguem perceber aí a diferença entre os dois, nas vestes dos dois? Queridos, eu tenho convicção de que foi exatamente isso que aconteceu. Imagine o que aconteceu na mente de Adão, de ver a sua esposa perdida, sem a veste de luz, de pureza de luz. Deve ter sido desesperador para ele. Agora a gente vai avançar. Então, aqui nós estamos lendo sobre esse encontro que trouxe como consequência, porque Adão comeu. Adão, o cabeça da humanidade, havia comido. Percebamos o seguinte,
que quando o Senhor Deus ele criou aqui esta terra, ele elegeu um governante, um representante de toda a humanidade, Adão. Quando o Senhor Deus cria Adão e elege Adão como representante da humanidade, sendo governante, tudo que Adão fizesse refletiria na sua posteridade. A mesma coisa, quando entra o pecado, o que acontece? Adão, como governante, decide passar o bastão do governo que Deus havia dado para ele para um outro senhor. Ele rejeita Deus como Senhor e, por aquela atitude de pecado e desconfiança, Adão decide rejeitar um Senhor e aceitar outro. Nós vamos mais tarde, creio que na pergunta 6, entender isso melhor. Então, vamos agora abrir, aqui ainda no Antigo Testamento, vamos para Isaías 59, verso 2. Isaías, ainda no Antigo Testamento, capítulo 59, verso 2. Depois de Salmos, Salmos é no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? E aí vem Isaías. Então, leiamos 59, verso 2. Contudo, olha só o que Deus nos diz aqui pela boca do profeta Isaías. Contudo, as vossas iniquidades, o que são iniquidades? Os vossos pecados, a maldade do vosso coração. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá. Então, o que o pecado faz? Aqui nós estamos vendo de forma bem clara. Nos separa de Deus. Então, o pecado constrói um muro de separação entre nós, entre o transgressor, entre o pecador, aquele que comete pecado, e o Senhor Deus. E o verso nos diz um pouco mais, que esta separação, quando ela é persistente, o Senhor Deus não nos ouve. O Senhor Deus não consegue, não pode, na verdade, não é que ele não consiga, ele não pode ouvir um transgressor obstinado. O que é isso? É uma pessoa que conscientemente decide continuar pecando. Então, a pessoa que decide continuar pecando, ela rejeita Deus. Como é que ele vai escutar uma pessoa que não quer saber dele? Entende? É isso que o verso está aqui nos dizendo. Vamos avançar. Vamos agora para, lá no Novo Testamento, vamos para o livro de Tiago. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago, capítulo 1, no Novo Testamento, verso 14 e verso 15. E diz assim: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Olha a informação que esse verso está nos dando aqui. Está dizendo que, primeiro, tentação não é pecado. Qual é a função do diabo? Tentar. Mas ele não pode nos forçar, nos obrigar a pecar. A decisão de cometer pecado, ela é exclusivamente nossa. Mas a tentação, ela não é pecado. E o que o texto aqui, o verso 14, está nos dizendo? Que cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. O que é a concupiscência? É a nossa propensão para pecar. São as nossas preferências pelo mal. Cada um de nós tem. Algumas nós temos em comum. Alguns gostam de fofoca. Isso se chama maledicência. Então, alguns são maledicentes.
outros gostam de sensualidade, de se exibir, para ser tentação para os outros, se expor. Então, enfim, outros gostam de mentir, né? Então, cada um tem o seu tem uma lista de pecados. O que é que o diabo, como um excelente psicólogo, o que é que ele faz? Ele nos lê, ele analisa a nossa história familiar, as nossas heranças por meio também do nosso comportamento. E ele prepara armadilhas feitas sob medida para nos fazer pecar. Para nos seduzir, olha, seduzir, atrair e seduzir, usando essa nossa fraqueza, essa nossa concupiscência, essa nossa tendência para o pecado. Tendência, e não pecado em si. Pecado é uma decisão consciente de transgredir a lei de Deus, de fazer o que é errado diante de Deus. Mas o diabo, o Satanás, ele faz o quê? Ele manipula. Muito bem, vamos agora para o verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, se concretizado, gera o pecado. Aí sim. E o pecado sendo consumado gera morte. Queridos, a consequência do pecado, depois que ele entrou por meio de Adão e Eva, quando o pecado entra no mundo, a morte entrou também para ficar. Mas para ficar até quando? Até quando o Senhor Jesus Cristo viesse e colocasse fim à morte. E ele já decretou que ela vai ter um fim, ali na cruz. Foi assegurado quando ele ressuscita, e ele tem mais poder do que a morte. Então, quando ele ressuscita, ele disse: a morte está com os dias contados. Todo aquele que viver em mim, ainda que morra, viverá. Então, o Senhor Jesus Cristo nos assegurou um escape. Foi isso que o Senhor Jesus fez, não é? Então, quando uma das consequências do pecado ter entrado no mundo foi a morte, né? Uma das primeiras consequências. Então, vamos agora fechar o número 1 em Romanos. Vamos voltar, né, para antes, voltar a alguns livros da Bíblia. Olha só, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 6º livro, Romanos. Então, vamos para Romanos, capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12, nos diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pronto, está aqui. Este verso de Romanos complementa este verso que a gente leu em Tiago. Tiago 1, 14 e 15 está sendo complementado agora por Romanos 5, 14. Então, a morte, o que é que acontece aqui? Quando o pecado ele entra por meio de Adão, a morte passa a todos os homens. Por quê? Porque o pecado ele passou a existir, a ser uma realidade na vida de toda a descendência de Adão. Só teve um descendente de Adão que nunca pecou. E que ele veio para nos dar a certeza de que sim, é possível não pecar. Como homem, ele nos provou isso, o Senhor Jesus Cristo. Vamos para a segunda, ali, vamos primeiro para o comentário. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, que escolheram seguir o engano da serpente. Racionalmente, eles escolheram. Esse ato trouxe separação entre o homem e Deus, iniciando uma condição de afastamento e perda da inocência. Lamentável, né? Qual é a essência? Pergunta 2. Qual é a essência do pecado e como ele afeta nossa relação com Deus? Como o pecado afeta a nossa condição espiritual e moral? Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, para Efésios, capítulo 2, Novo Testamento, agora alguns livros para avante, para frente.
Efésios, capítulo 2, versos 1 e 2. Então, vamos lá. E vos vivificou, olha só, o Senhor, quem é que dá vida? É Cristo. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais, no passado, caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que é que o verso está nos dizendo aqui? Que o Senhor Jesus Cristo, ele concede vida àqueles que ainda estão vivendo no mundo de pecado e num estado em que podem pecar. Podem, não é que são obrigados a pecar. Tudo bem? Então, estes versos, eles estão nos dizendo que sem Cristo nós estamos mortos, como diz no verso 1, em transgressões e pecados. Mas aí vem o Senhor Jesus Cristo para nos vivificar. Tudo bem? Para nos vivificar. E ele opera, e essa vida que o Senhor Deus dá, ele dá para uma classe de pessoas que no passado, que antes de conhecê-lo, olha só o verso 2, que no passado caminhavam neste mundo conforme o príncipe das potestades do ar, que tinha o espírito dos filhos da desobediência. São as pessoas antes de conhecerem a Cristo e se entregarem. Então, como as pessoas que não conhecem a Cristo e que vivem da forma que elas decidem viver, sem seguir os passos do bom Salvador, essas pessoas são chamadas biblicamente como filhos da desobediência. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos avançar. Vamos para a pergunta, aliás, o verso em Colossenses, um pouquinho, é o próximo livro, na verdade, ao lado de Efésios, Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22 diz assim: E vós, que noutro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Está falando da ponte que é Cristo Jesus, que Cristo veio para ser a ponte entre nós e o Senhor Deus. No corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Vamos continuar o verso, no verso 23, que diz assim: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Paulo está dizendo aqui para nós que antes de Cristo, como filhos da desobediência, como nós vimos agora há pouco, qual é a condição do ser humano longe de Cristo? Aí o verso 21 diz: alienado de Deus e inimigo de Deus. Alienado quer dizer separado. Separado de Deus e inimigo de Deus. Tá bom? E assim eram no outro tempo. Tá bom? Mas aí, quando vem Cristo, ele veio para nos unir a Deus por meio dele e nos tornar santos e irrepreensíveis. Nós vamos entender melhor isso mais para avante, tá bom? Então, vamos lá. Aí a pergunta que está dizendo é qual é a essência do pecado e como ele afeta nossa relação com Deus. A essência do pecado é essa. A essência do pecado, e ela nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado é a separação, transgressão de Deus e causa a separação entre nós. Pronto. Basicamente é isso.
Vamos continuar. Vamos agora para Romanos, voltar a alguns livros da Bíblia. Romanos, capítulo 5, verso 10. Romanos, capítulo 5, verso 10. Ainda está falando como ele afeta, como é que o pecado afeta a nossa condição espiritual e moral. Olha só, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, olha só, está reforçando o que nós lemos agora há pouco em Colossenses. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha só. Perceba que o verbo aqui, seremos salvos pela sua vida, o verbo está no futuro. Então, quer dizer que se aqui, hoje, nós tomarmos a decisão de caminhar com Cristo, então, o próximo passo no futuro, após essa decisão, é o quê? Sermos salvos pela vida de Cristo. Mas, para isso, é preciso haver uma rendição, é preciso haver uma entrega. Isso é feito por meio de uma decisão de seguir a Cristo. Decisão, não é? Então, vamos aqui à resposta. O pecado é mais do que apenas ações erradas. Ele representa uma condição de separação de Deus, um rompimento da comunhão original. O pecado corrompe a natureza humana, queridos, exatamente, criando uma barreira que impede a comunhão com Deus e inclina o coração a resistir à sua vontade. Queridos, quanto mais... Pense na sua vida passada. Se você não entregou a sua vida a Cristo, faça uma análise da sua vida. E se você já entregou no passado a sua vida a Cristo, lembre de como era a sua vida agora, um pouco antes de você entregar a sua vida a Cristo Jesus. O que acontecia? Primeiro, a nossa natureza estava ali corrompida. Era natural para mim e para você, nos era natural fazer o que era errado. Era natural, né? E tudo isso cria uma barreira entre a pessoa e Deus de tal forma que quando uma pessoa vem e fala de Cristo, fala da palavra para o pecador que está ali convicto, a tendência é rejeitar. A tendência é não gostar de ouvir. Dá o quê? A palavra diz que dá comichão nos ouvidos e a pessoa sai de perto, não quer ouvir, rejeita. Essa é a condição do pecador convicto, que quer continuar no pecado. Entende? É isso que o pecado faz. Ele faz com que a gente se acostume com a maldade do nosso coração e sinta prazer nisso. E não percebe-se mais o que é errado diante de Deus. O texto continua. Essa barreira só pode ser superada por meio do sacrifício de Cristo, que nos reconcilia com o Pai. Herdamos a natureza pecaminosa de Adão, e ela afeta todos os aspectos da vida humana, resultando em uma necessidade constante de redenção. Então, é isso que acontece conosco, né? Essa natureza pecaminosa que nós herdamos, natureza pecaminosa não quer dizer que nós estamos pecando continuamente. A natureza pecaminosa, ela quer apenas dizer que nós ou vamos ceder às tentações, às nossas concupiscências, ou nós vamos lutar pelo poder de Cristo contra elas. Tudo bem? Sem intervenção de Deus, permanecemos espiritualmente incapacitados de alcançar a justiça. Sem a intervenção de Deus, permanecemos espiritualmente incapacitados de ser como Cristo é. Entende? Então, nós vamos agora para a terceira pergunta. O que significa todos pecaram e carecem da glória de Deus?
Tá? Em algumas versões da Bíblia está assim, mas em outras versões da Bíblia está, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E tem outras formas de expressar, mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro, vamos para Romanos, o livro de Romanos. Nós já estamos no livro de Romanos. Vamos voltar apenas algumas folhinhas para o capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram, é agora que a gente vai ler esse verso aí, ó, e estão privados, a minha versão é King James, e estão privados da glória de Deus. Olha só, é uma privação, ou seja, uma separação, eu não tenho acesso à glória de Deus. Tudo bem? O pecado impede com que eu tenha acesso à glória de Deus. Me priva da glória de Deus. Tudo bem? É isso que o verso está dizendo. Vamos agora para Salmos, lá na metade da Bíblia, Salmos 53. Salmos 53, perdão. Salmos 53, verso 3. Salmos 53, 3 diz assim: cada um deles se virou. Eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nem sequer um. E é verdade. De todas as pessoas que estavam ali na Bíblia, por exemplo, nós não lemos nenhum pecado de Daniel. Mas o que é que o verso de Romanos 3, 23 diz? Que todos pecaram. Todos, não existe exceção. Então, por mais que na Bíblia não haja nenhum pecado declarado de Daniel, Daniel foi pecador. E Daniel era tão carente de um Salvador como eu e você. Tão necessitado de um Salvador como eu e você. Então, aqui está dizendo para nós em Salmos que não há nenhuma pessoa que faça o bem. Nenhuma. Tudo bem? Vamos avançar. Agora, vira algumas folhinhas para o capítulo 14 aí de Salmos. Capítulo 14. Vamos voltar algumas folhinhas. Salmos, capítulo 14. Vamos ler os versos 2 e 3. E diz assim: do céu o Senhor olhou para baixo sobre os filhos dos homens para ver se havia alguns que entendessem e buscassem a Deus. Aí, verso 3. Todos, olha só, complementando o que nós lemos agora há pouco. Todos desviaram-se e juntos se tornaram imundos. Olha aí, a mesma linguagem do capítulo 53, 3. Não há ninguém que faça o bem, não, nenhum. Entende? Então, o Senhor Deus está aqui reforçando para nós que o pecado fez separação entre nós e Deus, que não há uma pessoa que seja naturalmente boa depois que o pecado entrou na terra. Não adianta dizer, eu não roubo, eu não mato, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu ajudo as pessoas, eu dou oferta, eu ajudo as pessoas, isso. Não adianta, isso são obras mortas. Tudo bem? É correto fazer isso? Sim, é correto. É correto, sim. Mas o coração egoísta não pode ser a fonte da motivação para fazer tais coisas. Mas nós estamos aqui analisando o que significa todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele faz com que o nosso coração se torne mau. E a maldade, a iniquidade, ela está em total oposição a quem Deus é, que é pureza, santidade, amor, justiça. Entende? Vamos agora para o último verso aqui da pergunta 3, lá para o Novo Testamento. Vamos lá para Efésios, novamente. Efésios, capítulo 2, verso 12. Efésios, capítulo 2,
Verso 12. Ainda está falando sobre as pessoas que estão separadas de Deus pelo pecado e que carecem e que estão destituídos, privados da glória de Deus. Diz assim, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pronto. É isso que significa que a pessoa que peca e que está privada ou destituída ou carente da glória de Deus. Essa pessoa, ela está sem esperança e sem Deus no mundo. Entende? Vamos ao comentário. Significa que pelo pecado e por nossas próprias escolhas, todos nós estamos afastados de Deus. E necessitamos de redenção para sermos restaurados à sua presença. A humanidade está em necessidade completa da graça para ser reconciliada e restaurada à comunhão divina. Então, qual é a nossa maior necessidade? A graça. Porque é por meio da graça de Cristo Jesus que nós somos reconciliados com Deus, restaurados à sua comunhão. Tudo bem? Então, vamos para a pergunta 4. O que significa ser nascido em pecado? Vamos lá. Vamos, primeiramente, para Salmos. Vamos entender aonde está essa expressão. Salmos 51, verso 5. Vamos voltar para a metade da Bíblia. Salmos 51. Salmos 51, verso 5. Eu entendo esse verso de uma forma tão simples. Tem tantas pessoas que complicam isso. Mas vamos ver. Salmos 51, verso 5. Davi diz o seguinte: eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Pois bem, fui moldado na iniquidade. O que significa iniquidade? Iniquidade é maldade, pecado. E aí vem a segunda parte do verso. Em pecado minha mãe me concebeu. A mãe de Davi era pecadora, sim ou não? Sim, ela era pecadora. Então, quando ela concebeu Davi como pecadora, em pecado. Tudo bem? E ela deu à luz um dos descendentes de Adão, com propensão, com a manchinha do pecado ali plantada no seu coração, como todo bebê. Pronto. É isso que significa ser nascido em pecado. Mas vamos aprofundar mais. Vamos lá para Efésios, no Novo Testamento. Saímos do Antigo, vamos para o Novo Testamento. Gálatas, depois de Gálatas, Efésios. Vamos lá. Gálatas, Efésios, capítulo 2. Nós já lemos, inclusive, mas vamos reler. De 1 a 3. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo. Nascemos em pecado, correto? Conforme o curso deste mundo, estávamos vivendo dessa forma. Conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós vivíamos, porque havíamos nascido em pecado. Em tempos passados, nos desejos da nossa carne, nas concupiscências, fazendo a vontade da carne e da mente. Olha só, uma mente que é carnal, é isso que ela vai fazer. Ela vai pecar. Tudo bem? E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Pois bem, meus irmãos, e vamos fechar essa pergunta 4 com Romanos. Vamos voltar uns 2, 3, 4 livros ali. Vamos para Romanos, ainda aqui no Novo Testamento. Romanos, capítulo 7, versos 24 e 25. Romanos, capítulo 7, versos 24 e 25. A pena de Paulo escreve o seguinte para nós. Olha só, se você tiver a oportunidade de ir lá no meu canal no YouTube, canal Cleuma Nascimento,
e você for na playlist que chama Romanos pela Fé, tem lá o estudo de Romanos capítulo 7. Faça esse estudo. É fantástico, é maravilhoso nós entendermos o que o Senhor quer dizer aqui pela pena de Paulo. O que ele quis dizer para nós, né? Com relação ao que nós vamos ler aqui. Então, Romanos 7, verso 24 e 25. 24. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vou dar uma pausa bem aqui. Paulo faz essa pergunta aqui. Mas antes ele está dizendo um monte de coisa. Eu quero fazer o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, mas é esse mal que eu faço. Ou seja, Paulo está descrevendo antes a condição do homem que reconhece o que é o pecado, que identifica o que é mal, mas que quando percebe já está fazendo aquele mal. Por quê? Por causa do pecado que habita em nós. A manchinha do pecado, a nossa propensão para pecar, né? Aí ele vem no verso 24 e diz: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito de desespero, né? Quantas vezes eu e você já não demos esse grito, não é verdade? Um grito de Senhor, aqui estou eu já tinha dito, Senhor, eu não quero mais fazer isso, dá-me forças, e cá estou eu de novo praticando isso. Mas o Senhor Deus diz assim: Cleuma, coloque o seu nome, não desista. Você caiu? Segure na minha mão de novo, levante-se. Vai e não peques mais. É assim que é o nosso Jesus, é o nosso Senhor. Mas quando ele diz vai, não peques mais, ainda enquanto houver graça, essa frase ela é uma realidade, é esperança para mim e para você. Mas vai ter um momento em que essa graça ela vai encerrar. E não vai ter uma declaração bonitinha, fechou a porta da graça. Nós apenas vai perceber que a porta da graça está prestes a fechar aqueles que estão de olho nas profecias. Por isso que eu sempre digo, se você é um estudante da profecia, estude o capítulo 11 de Daniel. E você vai entender ali, claramente, quando a porta da graça está quase para se fechar. O Senhor deixou pistas, ele não marcou nenhuma data. Olha, depois que, não tem assim na Bíblia, depois que isso aqui, que está escrito bem aqui, acontecer, pum, aqui, fechou a porta. Não existe isso. Não existe um momento certo, não existe um momento exato, na verdade, não existe o indicativo, pronto, agora eu já sei. O que existe é que nós precisamos estar vigilantes com relação a nós mesmos e aos acontecimentos geopolíticos mundiais. É isso. Então, quando Paulo grita isso, ele está, na verdade, nos representando aqui, a nós que rejeitamos o pecado. Entende? Agora vamos complementar no verso 25. Eu agradeço a Deus, olha só a salvação, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui? Que enquanto nós vivermos ligados à carne, às concupiscências carnais, dermos ouvido, dermos vazão, vai e faz, então nós estamos seguindo a lei do pecado e da morte. Mas aqui no início do verso 25, ele diz: eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque Cristo veio para nos libertar da lei do pecado e da morte. Entende? Muito bem. Então, vamos aqui a resposta, comentário. Ser nascido em pecado, como é mencionado em Salmo 51:5, refere-se à natureza pecaminosa herdada pela humanidade como consequência da queda de Adão e Eva. Tudo bem? Até aí a gente está tudo bem. Desde então o quê? Desde que o pecado entrou e que toda a humanidade
nasce com a natureza pecaminosa, queridos, muita atenção. Natureza pecaminosa é uma coisa, prática do pecado é outra, são duas coisas bem diferentes. É bem verdade que a natureza pecaminosa, ela vai sempre estar ali tentando assumir o domínio da nossa vida. Tudo bem? Mas não é pecado. Continua o texto. Desde então, todos nascem inclinados. Olha aí a explicação muito clara. Inclinados ao pecado. E agora, muita atenção. Incapazes de, por si mesmos, superar essa condição. Queridos, não há força em nós para lutar contra o diabo. Não há. Mas há poder em Cristo e ele nos concede este poder. Então, vamos avançar. Porque nossas próprias ações são insuficientes para nos reconciliar com Deus? Então, vamos lá. Vamos para Efésios. Nós estamos aqui para frente um pouquinho, alguns livros aqui no Novo Testamento. Vamos para Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Queridos, se vocês tiverem oportunidade de, com calma e com tranquilidade, ler o livro de Efésios, sem pressa, saboreando versículo por versículo, meditando, conversando com Deus com cada verso que você lê, o livro de Efésios é um livro riquíssimo. Extremamente, tem riquezas, pérolas espirituais tremendas ali. Leia com calma, quando você puder. Então, vamos lá. Estamos aonde? Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim, eu amo esses versos. Olha só. Pois pela graça sois salvos. Será que nós somos salvos pela oração dos irmãos? Nós somos salvos porque a gente decide ser salvo? Claro que precisa uma decisão, mas é a graça. Tudo é a graça. Pois pela graça sois salvos. E isso, como é que nós somos salvos? Por meio da fé. Eu creio no sacrifício de Cristo, eu creio no que ele fez por mim, e isso é fé. E eu aceito viver como Cristo viveu. Eu quero, Senhor, dá-me poder para isso, porque eu não consigo sozinho. Entende? Isso é fé. É tomar posse da graça por meio da fé. O verso continua. E isso não é de vós mesmos. Isso é o dom de Deus, ou seja, é gratuito. Se é um dom, é dado de graça. Aí vamos para o verso 9. Não de obras, não do que a Cleuma faz. A Cleuma não pode fazer nada para ganhar essas coisas, para receber a graça. Porque tudo que a Cleuma faz está manchado pelo pecado. Não. Entende? Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Se viesse das minhas obras e das suas obras, nós poderíamos nos gloriar. Consegue visualizar isso? Eu fiz tal coisa para Deus. Eu pratiquei tal coisa. Eu rejeitei tal coisa. Isso são obras de homens. E nós vamos ver em outros versos o que são as obras de homens. São trapos de imundície. Né? Então, vamos lá. Continuando. Agora a gente vai para Filipenses. Filipenses, nós estamos em Efésios, vamos para os livros para frente. Na verdade, é o próximo. Filipenses é o próximo livro, vizinho aí de Efésios. Vamos para o capítulo 3 de Filipenses. Aqui no guia de estudos, está dizendo o versículo 9. Mas para a gente entender melhor o contexto, a gente vai ler desde o 7. Se você tiver o guia aí, pegue o lápis e coloque aí, acrescente, do 7 ao 9. 7-9. Tá bom? Filipenses, capítulo 3, vamos ler do verso 7 até o verso 9. 7, está aqui. Vamos ler. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, é Paulo falando, reputei-as como perda por Cristo. Ou seja, tudo aquilo que tinha valor para mim, Paulo está dizendo, eu rejeitei, porque Cristo era mais valioso do que todas essas coisas. O verso 8.
E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas em troca, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E Paulo está dizendo que ele prefere 1.000.000 de vezes a excelência do conhecimento de Cristo Jesus do que as outras coisas seculares do mundo, conhecimento e tudo mais. Pelo qual sofri a perda, pelo qual é por Cristo, né? Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Olha só, Paulo nos apresenta uma balança aqui. As outras coisas todas do mundo ele considera como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, Cristo pesa, tem mais peso para Paulo. E as outras coisas, esterco. Agora nós chegamos no verso 9. E seja achado nele. Nele quem? Em Cristo. Não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Queridos, é só pela fé que nós conseguimos, por crer. A fé é crer que o Senhor Deus nos concede tal coisa. É pela fé que nós aceitamos que Cristo nos perdoa e nos doa a sua vida no lugar da vida de pecado. Entende? Então, aqui está sendo descrito para nós que a nossa própria justiça, aqui tem uma outra informação, que a nossa própria justiça, está aqui, ó, não tendo a minha própria justiça que vem da lei. Olha só. Quando tem ali a lei, eu vou parar e vou explicar aqui para vocês algo que é importantíssimo, que fique muito claro. Quando nós vemos ali um daqueles 10 mandamentos, e nós dizemos, não, eu obedeço os 10 mandamentos, eu sigo os 10 mandamentos. É semelhante, vocês lembram quando os israelitas ficaram ali no pé do Monte Sinai e Moisés subiu para receber as tábuas da lei? Lembra disso? Pronto. Ele ficou lá 40 dias. Quando ele desceu, que ele viu que o acampamento, as pessoas estavam adorando, os israelitas estavam adorando o bezerro de ouro, estava uma coisa terrível. Aí ele quebra as tábuas da lei e tem ali uma situação, eles veem o rosto de Moisés brilhando, eles ficam com medo, não olhe para nós, Moisés, e tudo mais. E aí o Senhor Deus dá as segundas tábuas da lei, e aí Moisés começa a falar da lei para o seu povo. E aí o que o povo diz? Em uníssono, o povo diz o seguinte: sim, tudo isso nós faremos, tudo que Deus está dizendo nós faremos. Essa foi a resposta errada que eles deram. É bem verdade que eles podem com certeza ter reconhecido o erro, o pecado deles. E reconheceram, porque Deus fez questão de mostrar isso para eles. Mas, o que acontece? Aquela resposta é a mesma resposta que está sendo comentada aqui no verso 9. A minha própria justiça que vem da lei. Qualquer pessoa que diga, eu obedeço os 10 mandamentos e tudo mais, eu obedeço, eu não falo mal de ninguém, eu não levanto falso testemunho, eu guardo o sábado e assim vai. A pessoa que diz isso, ela está semelhante àqueles israelitas no pé do Monte Sinai, porque a resposta deles lá, assim como a nossa, a resposta deles deveria ter sido assim. Sim, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, nós seremos capazes de obedecer a esses mandamentos. Do contrário, nós não conseguiremos. Entende? Então, tudo que nós dissermos que nós vamos fazer em relação à obediência à lei, ela é justiça própria. Porque por nós não conseguimos obedecer
nenhum dos mandamentos do Decálogo. Entende? Muito bem. Vamos agora terminar para a gente responder essa pergunta. Romanos, vamos voltar um pouco a alguns livros da Bíblia. Romanos, capítulo 3, verso 20. Romanos 3, verso 20. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Está complementando isso que a gente acabou de comentar. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. A única coisa que a lei faz por nós é conhecer o pecado. Cleuma, está aqui, isso aqui tudo é pecado. Agora, a lei diz assim para mim, Cleuma, agora vá até Cristo. E Ele vai te dar poder para obedecer. Entende? A lei nos leva a Cristo. A lei é um professor, é um tutor que nos leva a Cristo. Simples assim. Então vamos aqui ao comentário. A justiça humana, a minha e a sua justiça, é insuficiente para superar a natureza pecaminosa. Deus oferece a graça como a única solução para o pecado. Deus oferece a graça como a única solução para o pecado. É a sua justiça e não a nossa que pode nos reconciliar com Ele. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Entende? É isso. Vamos para a pergunta 6. Como Cristo se torna o segundo Adão? E qual o significado disso? Então, na Bíblia tem esse simbolismo. Na verdade, é um simbolismo. O primeiro Adão, o Adão literal, aquele lá no Éden, e Jesus veio como o segundo Adão, para tentar remir, consertar o que o primeiro Adão bagunçou. Então, vamos entender melhor. Vamos primeiro, nós vamos ler apenas em dois livros da Bíblia. Vamos primeiro para Romanos, Romanos 5. Já estamos aqui em Romanos, vira a página. Romanos 5, vamos ler do 17 ao 19. Que diz assim: porque se pela transgressão de um homem, Adão, a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça, dom de Deus, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. 18. Portanto, assim como pela transgressão de um, Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, porque é pecado, por Adão, o que nós recebemos como herança foi o pecado, assim também pela justiça de um, Jesus, veio o dom gratuito sobre todos os homens para justificação de vida. De Adão, o nosso primeiro pai, nós recebemos a morte como herança. De Cristo, gratuitamente, pela graça, nós recebemos vida. E o verso 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, e você inclusive, assim pela obediência de um, Jesus, muitos são feitos justos. Glórias a Jesus, meus irmãos, por Cristo Jesus, pela vida dele e pelo que ele fez por nós, por suportar o que ele suportou ali na cruz. Do contrário, nós estaríamos eternamente perdidos. Não haveria esperança para nós. Por isso que tem aquele louvor. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força. Lembra desse louvor? Cristo é tudo para nós. Tudo, meus irmãos, tudo. Vamos avançar. 1 Coríntios, mais uns... Não, vamos voltar. Não, vamos avançar. 1 Coríntios... é o próximo livro, depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Vamos primeiro para o verso 22, que diz assim: porque assim como em Adão todos morrem,
Igualmente também em Cristo, todos serão futuro vivificados. Por quê? Porque nós somos vivificados por Cristo a partir do momento que o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Principalmente, nós vamos ter um estudo sobre o batismo mais para adiante. E aí, vamos pular agora para o verso 45, que diz assim: e assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Quando Cristo soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. O último Adão, Cristo, foi feito em espírito vivificante. É o espírito vivificante, é o espírito que concede vida e vivifica. Nós estamos sendo vivificados por Cristo continuamente. Sempre que nós rejeitamos a nossa natureza má e clamamos por uma renovação da vida, nós estamos sendo ali, naquele momento estamos sendo vivificados. Cristo está ali naquele momento nos concedendo a sua justiça, que é o seu caráter, que é a sua vida. Entende? Então vamos aqui ao comentário. Cristo é o segundo Adão porque onde o primeiro Adão falhou, ele obedeceu perfeitamente. Ele enfrentou o pecado, venceu e nos oferece vida e reconciliação com Deus, reabrindo o caminho para a comunhão que o pecado havia rompido. Então, o que é que Cristo faz? Ele reabre o caminho. Antes, houve uma ruptura, lembra? Aí não, agora com Cristo, ele estabelece o caminhozinho, a pontezinha de novo, para nós termos por onde chegar até Deus, onde chegar até a salvação. Entende? Vamos à pergunta 7. Como a justificação pela fé em Cristo nos reconcilia com Deus? Vamos ver? Então, vamos primeiro para Romanos, capítulo 5, vamos voltar, o livro antes de Coríntios, Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, olha, vamos substituir um pouquinho aqui, ó. Portanto, sendo declarados justos por Deus pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por meio de Cristo, quando nós pedimos, confessamos, arrependemos, confessamos e abandonamos o pecado, pedimos perdão, neste exato momento, Cristo nos declara justos. E isso tudo acontece se você recebe, você entende que isso acontece e recebe o perdão, a justificação de Cristo ali, então você ali naquele momento, você é declarado justo e sem pecado. E isso só pode ser pela fé. Você crê nisso? Se você crê, você aceita pela fé. Queridos, as coisas da Bíblia, elas são muito simples. Muito simples. Nós é que complicamos. Nós queremos uma explicação rebuscada, detalhada, minuciosa. Não é assim que Deus trabalha. As coisas da Bíblia são coisas muito simples. As coisas do céu são simples. São sublimes, mas são simples. Né? Então, vamos lá. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Vamos lá. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação por meio de Jesus. A saber, verso 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Cristo, né? É assim que a justiça de Cristo nos é imputada, nos é comunicada pela fé. É a justiça de Cristo que nos reconcilia com Deus.
Vamos para o Evangelho de João, vamos voltar. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, verso 6. E diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Este é o ministério da reconciliação, ele foi dado a Cristo, para nos reconciliar, né? A resposta, vamos aqui ao comentário. A fé em Cristo nos justifica. A fé em Cristo nos declara que somos justos, removendo a barreira do pecado, a separação, e restaurando a comunhão com Deus. Pela fé, recebemos a justiça de Cristo e somos capacitados a viver em harmonia com a vontade divina. Tudo isso acontece pela fé. Nós somos capacitados a viver em harmonia com a vontade divina. Entende? Então é isso, meus irmãos. Vamos avançar. Vamos para a pergunta 8. Como o sacrifício de Cristo mostra o amor de Deus pela humanidade? Olha só. Primeiro, o tema do nosso estudo aqui, é o pecado e a queda da humanidade. Então, primeiro, o pecado, o que é que ele causou? Ele causou uma ruptura, uma separação entre nós e Deus. Veio Cristo, Deus enviou seu Filho com o ministério da reconciliação para nos reconciliar com Deus. Muito bem, então agora nós vamos entender de que forma essa reconciliação aconteceu. Como o sacrifício de Cristo mostra o amor de Deus pela humanidade. Então vamos lá. Vamos primeiro para um verso que é ultra conhecido, esse primeiro aí, João 3,16. Já estamos aqui em João, vamos voltar algumas folhinhas. João, capítulo 3, no verso 16, diz assim: Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, a chave da salvação é Cristo. Cristo é a chave da salvação. Entende? Quem crer e viver como Cristo viveu, tem a vida eterna. Né? Tem a vida eterna. Vamos agora para vizinho aqui, Romanos. Pula 2 livrinhos, chega em Romanos. Romanos 5:8. Romanos, capítulo 5, verso 8, diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Como o Senhor Deus demonstra o seu amor para conosco? Em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Está aqui. Esse é o amor de Deus pela humanidade. Ofertar o seu Filho em sacrifício por nós, para nos comprar de volta. Quando Adão nos entregou ali pela sua escolha equivocada, ele nos entregou à morte pelo pecado, Cristo veio para nos comprar de volta e nos vivificar para a vida eterna. Entende? Então vamos lá. Romanos 5:8, e agora a gente vai ler 1 João, primeira carta de João, epístola, fica lá perto de Apocalipse. Então vai até o final e volta até 1 João. É uma carta, é bem curtinha. 1 João 4, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, nós vamos ler os versos 9 e 10. Perdão. 1 João, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Verso 9 diz assim: Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Isso é justiça pela fé. Entende? Para que nós pudéssemos. Por que Deus, olha só, a pergunta é: como o sacrifício de Cristo mostra o amor de Deus pela humanidade?
porque ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver através de Cristo. Entende? O verso 10 continua. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Essa foi a maior demonstração de amor que Deus podia fazer por nós, não é? Comentário. Ao dar seu Filho para salvar o mundo, Deus demonstrou seu amor supremo e sua disposição de restaurar o homem à comunhão perdida. Jesus tomou sobre si nossas transgressões, oferecendo-nos o perdão. Aqui está, nessa última palavra do comentário, da resposta, está a chave. Perdão. Quando vamos a Cristo, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados, queridos, Ele perdoa na hora e joga esse pecado da memória dele lá nas profundezas do mar. É uma metáfora que a Bíblia utiliza, que Deus joga nas profundezas do mar e é impossível dele lembrar. Por quê? Porque já acabou, perdoou, vira a página. Entende? Então, isso tudo é pela fé. Vamos para a pergunta 9. O que significa Jesus ter vencido o pecado e como essa vitória nos impacta? Como a vitória de Cristo sobre o pecado impacta a mim e a você, né? Vamos lá. Primeiro, nós vamos para Romanos. Vamos voltar lá para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, versos 10 até o 14. 6, do 10 até o 14. Então, vamos lá. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Entende? Morreu pelo pecado, uma vez só. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, em Jesus Cristo, nosso Senhor. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Entende? Paulo está dizendo que nós não podemos permitir que o pecado reine em nós e obedeçamos aos desejos da nossa carne. Tá? É uma decisão. Qual é a única decisão que nós precisamos ter? Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Senhor, me ajuda a vencer o pecado que habita em mim. E assim a gente caminha pela fé com Cristo. Verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Verso 14, porque o pecado, atenção agora, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra o que a gente falou agora há uns momentos atrás? A lei não faz absolutamente nada por nós. Ela apenas nos mostra o que é o pecado que habita em nós e nos diz assim, agora vá a Cristo para ele te ajudar, para ele te santificar, para ele te purificar e te salvar. É só isso que a lei fala. Ela nos aponta o Salvador, nos diz o que é o errado e nos aponta a solução para resolver o problema, que é Cristo Jesus. Entende? Então, estamos debaixo da graça ainda temos essa possibilidade, né? Então, vamos para o próximo. Vamos ali para 1 Coríntios, vizinho aqui, só virar para o próximo livro da Bíblia, 15:57. Rapidinho. 1 Coríntios 15, verso 57, diz assim. Chegou lá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A vitória é certa, queridos. Porque Cristo veio para morrer por todos, não por alguns, por todos. Nós só precisamos decidir.
E essa decisão ela é individual e determina a salvação ou perdição. Não é? Muito bem. E vamos para Gálatas. Pule mais 2 livros e chegue em Gálatas. Para frente. Gálatas 5, 24. Vamos lá, rapidinho. Gálatas 5, verso 24 diz assim: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Não é? Agora lê o 5. Se vivemos pelo Espírito, se somos espirituais, andemos também no Espírito. Quem anda no Espírito não peca. Foi assim que Enoque andou com Deus. Entende? Então, meus queridos, os que vivem, os que são de Cristo, já crucificaram a carne com as paixões e com as concupiscências. Uma concupiscência é um desejo, uma inclinação para um pecado em específico, ou vários pecados. Entende? Muito bem. Agora vamos para o comentário. A vitória de Cristo sobre o pecado significa que podemos ser livres do domínio do pecado e viver uma nova vida. Viu? A vitória de Cristo faz isso por nós. Que nós também podemos ser livres do pecado. Em Cristo, recebemos poder para vencer o pecado e viver segundo o plano de Deus. Em Cristo, Ele nos dá o poder para vencer. E vamos para a última pergunta. Como podemos vencer o pecado e restaurar a comunhão com Deus? Como é possível fazer isso? Vamos voltar ali para Romanos, voltar os 3 livros, eu acho. 3 ou 4, 3 livros. Vamos para Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 23. Rapidinho. Romanos 6, 23. É um verso muito conhecido dos cristãos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, graças ao bom Jesus, meus irmãos, que temos o mas. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Entende? É Cristo, tudo é para nós. Tudo para nós. Vamos para Filipenses 4,13, também mais deixa eu ver, uns 4 livros, 1, 2, 3, 4, uns 5 livros para frente. É um verso muito conhecido dos cristãos também. Diz, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Tem outras versões que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse naquele é uma tradução mal feita, tá bom? Esse naquele tem nome. No original é Jesus Cristo, tá bom? Então vamos, aqui a King James está com a tradução correta. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. E isso é pela fé. Entende? Aqui não está dizendo que eu posso uma ou outra coisa, são todas as coisas, né? E para finalizar, vamos lá para perto de Apocalipse, primeira carta de João 5,4. 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como é que se vence o mundo? O mundo aqui é o diabo e todas as suas tentações. Como é que se vence? Pela fé em Cristo Jesus. Crendo que Ele é todo suficiente para nos dar a vitória sobre todo e qualquer pecado. Amém? Vamos ao comentário. Por meio de Cristo, recebemos o perdão e o poder para viver em obediência a Deus, superando o domínio do pecado e restaurando nossa comunhão com o Criador.
Isso. Só é possível, queridos, receber o perdão, só é possível receber poder para viver em obediência a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não tem outra possibilidade. E aqui um convite para você. Que convite é esse? Este estudo revelou a seriedade do pecado, que rompeu nossa comunhão com Deus e trouxe dor e separação ao nosso relacionamento com o Criador. Mas Deus, em seu amor insondável, nos oferece uma chance de reconciliação e cura por meio de Jesus, que é o segundo Adão. Nós estudamos sobre isso, que venceu o pecado e restaurou o caminho de volta ao Pai. Reflita profundamente. Há algo em sua vida que o tem distanciado de Deus? É alguma pessoa? É algum pecado? É o seu trabalho? Você tem sentido a necessidade de sua paz e perdão, da paz e do perdão de Cristo? Deus lhe oferece uma nova vida em Cristo, livre do peso do pecado e da separação. Uma vida em comunhão com Ele, de acordo com o propósito que Ele planejou para você. Então, hoje, Deus chama você para aceitar essa reconciliação, para experimentar o perdão e a paz que Jesus oferece. Receba essa nova vida em Cristo, rendendo-se ao seu amor. Isso é pela fé, é graça. Receba a nova vida em Cristo e renda-se ao seu amor, e permitindo que Ele restaure seu coração e o capacite a viver cada dia em comunhão com o Pai. Que essa decisão seja um compromisso sincero de caminhar ao lado de Deus, vivendo a paz e a liberdade que Ele sempre desejou para você. Então, antes de nós irmos aqui, ó, na última página do estudo, tem aqui, ó, para você colocar a data do seu estudo de hoje, né? No estudo bíblico, no Guia de Estudos Bíblicos Fundamentos da Fé. O próximo tema, no próximo sábado, é arrependimento e confissão de pecados. É o Márcio, meu esposo, que vai passar o estudo. E, para adquirir o Guia de Estudos Bíblicos Fundamentos da Fé, nós temos duas versões. A versão física e a versão digital. Está aqui o telefone para entrar em contato. Se você está com a câmera aí, é só apontar a câmera aqui para o QR Code também, que já vai direcionar você para lá, para o contato, para você se informar como adquirir. Tá bom? Então vamos orar, queridos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que estudo maravilhoso. Como é edificante, Senhor, ouvir a tua voz, registrada aqui para nós na Sagrada Escritura. A Bíblia é a tua voz para nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por tanta luz e por tanta esperança e por tanta revelação. Obrigada porque o Senhor não nos deixou em trevas. O Senhor não nos abandonou o Senhor não nos abandona quando nós pecamos. O Senhor sempre está nos buscando. Obrigada por tanto infinito amor por nós. E nos ajude, Pai, a nos apropriarmos da justiça do Senhor Jesus Cristo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Dá-nos mais fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. E ajuda-nos a nos tornarmos cada dia mais amigos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.